Evangelho, sábado da 15ª semana do Tempo Comum, hoje festa de Santa Maria Madalena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus, porém, lhe disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 15ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de Santa Maria Madalena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 20º capítulo do Evangelho de São João, para a narrativa do anúncio da ressurreição de Jesus. E veja, não tem como pensar a ressurreição do Senhor sem recordar de Santa Maria Madalena, aquela que encontrou pela primeira vez, na narrativa de São João, Jesus ressuscitado. São Gregório Magno, de uma maneira poética, nos leva à grandeza desse encontro do Senhor com Madalena. E Santo Agostinho vai nos ajudar um pouquinho mais a percebermos no diálogo entre Jesus e Santa Maria Madalena o anúncio da ressurreição feito pelo Senhor e o chamado que o Senhor faz a Santa Maria Madalena a participar na profundidade desse encontro de ressurreição. Então são 2 textos que se completam e que nos ajudam a compreender a grandeza da festa que hoje celebramos. Começa São Gregório Magno escrevendo: Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, não encontrou o corpo do Senhor. Então, como nós sabemos, no domingo pela manhã, as mulheres voltam. Por que não voltaram no sábado, Padre Fábio? Por quê? Nós sabemos que ali, naquela noite às 6 horas da tarde da Sexta-feira Santa, e durante todo o sábado era dia de festa. E depois, por ter sido um grande dia de festa e a cidade está em grande movimentação, toda a tragédia do dia seguinte, do dia anterior, colocaria os discípulos em uma condição de exposição muito grande. E por medo dos judeus, eles se encontravam dentro da casa
marcados pela tristeza da festa pascual, que era celebrada, ou seja, toda a alegria na cidade, todo o evento, mesmo Jesus tendo celebrado com eles antecipadamente a Páscoa, aquele dia era um dia especial para todos e ao mesmo tempo se tornou um dia de medo. Mas na manhã do dia seguinte, ou seja, passado a festa, naquele domingo, no raiar do dia, ela então vai ao sepulcro. Vai chorar na presença do seu Senhor. Vai ao encontro daquele que foi morto. Leva consigo a dor de um coração profundamente transpassado por tudo aquilo que viveu. Julgando que fora roubado, foi avisar aos discípulos. Assim continua São Gregório Magno dizendo, ao falar que Maria Madalena chega e encontra o primeiro sinal da ressurreição, o sepulcro aberto. E olhando dentro, não vê o corpo de Nosso Senhor. Então ela acredita que roubaram o corpo de Jesus, que passaram naquela noite, no dia anterior, e profanaram o corpo dele. Que provavelmente alguns, ainda não satisfeitos com tudo o que aconteceu, foram lá para roubar o seu corpo. Ou simplesmente, por alguma razão, o tinham tirado dali e levado para algum outro lugar. Naquele momento em que ela percebe o túmulo aberto, esse é o trechinho que não está no Evangelho de hoje, ela corre para anunciar aos discípulos que o corpo de Jesus tinha sido levado. E os discípulos vêm apressadamente ao túmulo e vão constatar tudo aquilo que Maria disse a eles. Então, continuando. Esses vieram também ao sepulcro, viram e acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles está escrito logo em seguida. Os discípulos voltaram então para casa. E depois o evangelista acrescenta: entretanto, Maria, do lado de fora do túmulo, estava chorando. Este fato leva-nos a considerar quão forte era o amor que inflamava o espírito desta mulher, que não se afastava do túmulo do Senhor, mesmo depois de os discípulos terem ido embora. Olha que coisa bonita. Eles viram, constataram o que ela havia dito, o túmulo estava aberto, o corpo não estava lá. Eles voltam levando esse anúncio, ou essa confirmação do primeiro anúncio da ressurreição, o sepulcro aberto. Mas ela não volta com eles. Ela permanece. Ela permanece diante do túmulo. Continuando, São Gregório dirá: procurava a quem não encontrava. Chorava enquanto estava a buscar, e abrasada no fogo do seu amor, sentia a ardente saudade daquele que julgava ter sido roubado. Por isso, só ela o viu então, porque só ela o ficou procurando. Quanto mais o procurava, mais o seu coração ardia de amor, mais o seu coração lembrava do amor desse Senhor por ela, e mais o seu coração se acendia de amor por esse Senhor. Quanto maior era o desencontro, maior era a memória do amor no coração de Maria. Por isso ela o encontra. Vocês perceberam essa dinâmica que São Gregório nos fala? É a mesma dinâmica que vai acontecer no livro do Cântico dos Cânticos. Tanto que, mais adiante, ele vai citar exatamente esse trecho. Quando a gente ama o Senhor e procura o Senhor e não o encontra, às vezes o nosso coração cai como se fosse num estado de desânimo. Eu estou pedindo a Jesus e Jesus não me escuta. Eu estou falando com Jesus e Jesus não responde. Eu estou dizendo a Ele isso e parece que Ele não ouve.
E a gente se dá por vencido, se dá por cansado. Olha o testemunho de Maria Madalena, que é o mesmo testemunho dos mártires e dos grandes santos que nos precederam. Mesmo vendo o sepulcro vazio, mesmo tendo visto o Senhor morto, ela continua a procurá-lo. Alguém poderia dizer, mas isso é uma loucura. Isso é porque ela está em estado de choque por tudo aquilo que aconteceu. Mas João deixa muito claro no seu escrito que, na verdade, o que acontece com o coração daquela mulher é que ele, a cada vez que pensa Jesus, aumenta ainda mais o seu amor por ele. Cada vez que ela pensa o seu Senhor, que ela deseja o seu Senhor, ela revive toda a intensidade do amor que sente por ele. E aqui entra um grande dado para todos nós. Quanto maior a memória do nosso amor pelo Senhor, quanto mais intensa essa memória, mais forte é a invocação do seu nome. Quanto mais um coração deseja Cristo, mais Cristo Senhor deseja estar presente. Crescer em nós o desejo por esse amor é crescer a força da presença desse Senhor. Por isso ela o encontra. O primeiro lugar do encontro com o Senhor é a memória do que Deus fez por nós. É o nosso passado, é a nossa vida, é a nossa história que não estão cancelados, estão ali, mas que às vezes ficam adormecidos, dormentes dentro de nós. Eis o primeiro lugar. Quanto mais ela desejava o Senhor, mais ela mergulhava na história de amor do Senhor por ela, e mais ela o desejava. E quanto mais ela desejava e visitava a memória da presença desse Senhor, mais próxima ela estava de Jesus e Jesus mais próximo estava dela, até o momento que finalmente eles se encontram. Continuando o texto de São Gregório Magno. Na verdade, a eficácia das boas obras, como nos ensina o evangelista, está na perseverança. Como afirma também a voz da verdade, o próprio Senhor, no Evangelho de Mateus. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Maria persevera no seu desejo por Cristo e não se deixa abater nem mesmo pelas maiores dores da tragédia da perda do seu Senhor. Ela persevera desejando o seu amor. Ela começou a procurar e não encontrou nada. Continuou a procurar e, finalmente, conseguiu encontrar. Os desejos foram aumentando com a espera e fizeram com que chegasse finalmente ao encontro, pois os desejos santos crescem com a demora, mas se diminuem com o adiamento. Não são desejos autênticos, pois a demora faz crescer o desejo pelo encontro. Se esse desejo diminui com o tempo, porque não se encontra, são desejos que não são autênticos. Quem experimentou esse amor ardente e o tem gravado na sua vida, pode alcançar a verdade. Por isso afirmou o rei Davi: minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo da minha vida, da minha história. Quando terei a alegria de ver novamente a sua face? Também a igreja diz no Cântico dos Cânticos: eu estou ferida de amor e ainda minha alma desfalece esperando meu Senhor. Mulher, por que choras? A quem procuras? É interrogada sobre o motivo de sua dor, para que aumente o seu desejo, e mencionando o nome de quem procurava, se inflamasse ainda mais o seu amor por ele. Então Jesus finalmente lhe fala: Maria.
Depois de tê-la tratado pelo nome comum de mulher, sem que ela o tenha reconhecido, mulher, por que choras? Chama finalmente pelo seu próprio nome, Maria. Foi como se lhe dissesse abertamente: reconhece aquele por quem és reconhecida. Não é entre outros, de maneira geral, que te conheço, mas especialmente a ti, Maria. Chamada pelo próprio nome, reconhece quem lhe falou, quem lhe está falando. E imediatamente Maria exclama: Rabuni, que quer dizer mestre, e o reconhece. Era ele a que Maria Madalena procurava exteriormente. Entretanto, era ele quem a impelia interiormente a procurá-lo. Jesus se escondeu para que ela o encontrasse. Jesus se escondeu para que o amor em seu coração aumentasse. Aquela que o procurava já tinha sido encontrada por ele. E ele se escondia não para adiar o encontro, mas para aumentar o amor que os une, de maneira que esse encontro não pudesse mais sentir a dor da separação. Olha que lindo! Quantas vezes o Senhor se esconde para aumentar o amor do teu coração? Já pensou nisso? Que às vezes o Senhor se encontra não porque a nossa fé é frágil, não porque a vida é difícil, mas o Senhor se esconde intencionalmente para aumentar o vigor do nosso amor. Ele faz a demora não para que a gente desista, mas para que se prove a autenticidade do nosso querer a presença de Deus. Se nós queremos uma presença por uma conveniência ou por um vínculo sincero, Deus se esconde como uma pedagogia de amor para fazer com que o desejo íntimo do nosso coração se acenda, se inflame cada vez mais e nós possamos dizer com todas as palavras: meu Senhor, eu pertenço a Ti. Minha vida está em Tuas mãos. Meu Senhor, dentro de mim somente o Teu nome se repete. O meu coração deseja profundamente a Sua presença e eu não quero mais me separar de Ti. Santo Agostinho vai acrescentar que nesse diálogo com Santa Maria Madalena houve ainda uma passagem interessante. Ele insiste no fato de que Jesus lhe disse para não retê-lo. Maria, ao encontrá-lo, teve o desejo de abraçá-lo. E Jesus lhe diz, era preciso que Maria compreendesse e vivesse ainda um passo a mais. Que Jesus, a quem ela amava, era preciso que ela compreendesse definitivamente que vinha de junto do Pai e que era um com o Pai. Por isso lhe diz naquele momento que não o retenha e não o busque como a uma pessoa que perdeu um grande amigo e o reencontra, mas como seu próprio Deus e Senhor. Não como discípulo que perdeu a presença do seu mestre, mas como o próprio Deus que veio, morreu e ressuscitou por nós. Dizer a ela, não me retenhas agora porque devo ainda subir ao Pai, significa que quando ela o tocará, quando ela o encontrará, não o encontrará sem a compreensão de que o Filho e o Pai são um só. Olha que bonito. De maneira que o Senhor não lhe dá uma privação naquele momento como uma forma de adiar ainda mais o encontro, porque o encontro já aconteceu, como nos fala Gregório Magno, né? Esse encontro, esse amor que aumenta, que se intensifica, e finalmente o Senhor que se faz ver, esse encontro de amor já aconteceu. Mas o Senhor não queria ser recebido por ela em suas mãos sem que fosse completo esse mistério da comunhão
entre o Pai e o Filho. É essa marca que faz Santo Agostinho, que eu achei de uma delicadeza, ouvindo, né, e lendo o texto, eu achei de uma delicadeza muito grande essa sensibilidade para falar da revelação trinitária, mas ao mesmo tempo para definir como o Senhor vai ser tocado, encontrado, vamos dizer assim, visitado, e como ele vai permanecer junto com os discípulos com a completa revelação de que é verdadeiramente o Filho de Deus. Não apenas pela ressurreição dos mortos, mas por ter subido para junto do Pai e vindo ressuscitado no meio de nós. Então, essa passagem assegura, segundo Santo Agostinho, aos discípulos e a Maria Madalena o testemunho que verdadeiramente eles estão a receber o Filho de Deus. Não apenas aquele que ressuscitou dos mortos, como Jesus havia ressuscitado tantas pessoas, como por exemplo Lázaro, mas eis o ressuscitado que não morre mais. Eis o Senhor que traz consigo a glória, não apenas o morto que voltou à vida, mas o morto que venceu, mas aquele que morreu, perdão, e venceu a morte, definitivamente o vivente e não um outro. Então, essa passagem do ir para junto do Pai e depois vir para junto dos discípulos que estão reunidos com a porta fechada e tudo mais, é um ponto fundamental no Evangelho de São João para compreendermos isso. E um ensinamento do Senhor, um testemunho marcante para que não reste dúvidas que não estamos diante de um ressuscitado, mas diante do vivente, aquele que triunfou definitivamente e gloriosamente como Deus soberano e potente sobre a morte. Peçamos a intercessão de Santa Maria Madalena para que a nossa fé se renove e para que o nosso amor por nosso Senhor seja ardente, que o seu testemunho de espera e de amor marque a nossa vida. E se tem algum momento na sua vida hoje que segue essa experiência de Maria Madalena, como eu desejo e espero que o Senhor manifeste o seu poder, como eu desejo e espero encontrá-lo sobre essa página da minha vida que está sendo de grande dor e dificuldade para mim. Vamos pedir a intercessão de Santa Maria Madalena para que nossa busca por Jesus seja sempre autêntica e o nosso amor cresça sempre mais nessa espera. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Maria Madalena e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.